quanto mais adequado, mais organizado mentalmente você é, seja isso no esporte ou profissionalmente, você vai conseguir um sucesso. E normalmente eles vêm junto. Veja, eu acho que qualquer tipo de ganho de performance de forma não natural, eu acho que isso é desleal em relação ao outro atleta. Sejam bem-vindos ao Saúde Tudo Podcast, o podcast onde nós falamos sobre saúde em todos os seus pilares, saúde física, mental, saúde social. E hoje vamos falar sobre lesões, vamos falar sobre ortopedia, vamos falar sobre esportes. E hoje eu estou aqui com o Ricardo. Ricardo, seja bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. Se apresenta aí para o pessoal que não te conhece ainda. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou Ricardo Escudeiro, sou ortopedista, cirurgião de mão e atuo em São Paulo desde 2016, cuidando de atletas profissionais, amadores, tudo para devolver a qualidade de vida e o bem-estar do paciente. Ricardo, o que te motivou a levar a sua experiência como médico agora para as redes sociais em formato de podcast? Acho que foi isso que nos conectou também, né? Semana passada a gente estava no hospital, tomando um cafezinho com um amigo em comum, e ele falou, senta aqui os dois médicos que têm podcast. E a gente começou a falar sobre a questão do podcast, né? E o que te motivou a realmente agora se aventurar aí como podcaster? É um mundo bem diferente, né? É, diferente, cara. Um pouquinho fora da área da medicina, mas eu trabalho há um tempinho já com Instagram, com rede social, né? A parte de mídia, é importante você se posicionar, mostrar um pouquinho do seu trabalho, a sua rotina, para que os pacientes possam ver o seu dia a dia. E gosto muito de esporte, pratico muito esporte e vejo muitas lesões dos atletas amadores. E por que não criar uma forma da gente se comunicar melhor com eles, né? Eles terem um pouco mais de acesso a prevenções de lesão, recuperação mais rápido, o que pode fazer ou não para acelerar esse processo de retorno ao esporte. Porque quando a gente fala de retorno ao esporte, principalmente para atleta amador, além da lesão física que ele tem, que acaba incapacitando ele de voltar à atividade, mas a atividade física para ele é muito mais um momento de lazer, um momento de melhorar a parte mental para aguentar essa vida pesada que é em São Paulo, né? Que é trabalho, e a válvula de escape acaba sendo um pouco o esporte. Então, o atleta, quando ele se machuca, ele precisa recuperar essa parte tanto física quanto mental. Então, é um trabalho muito importante. E o podcast que eu comecei a fazer agora, para ter mais acesso e divulgar um pouco mais essas informações para as pessoas, para o público, a gente sempre traz um atleta profissional, onde ele vai falar um pouco das suas vitórias, conquistas, mas ele mostra também um pouquinho das dificuldades até ele conseguir chegar no seu troféu ou onde as pessoas veem eles, né? Normalmente com vitórias. E junto dele, um preparador físico ou fisioterapeuta que cuida dele, que cuida das lesões dele, lesões físicas, e também, por estarem sempre juntos, das questões mentais. Né? Então, preparando ele para voltar em alto rendimento. Então, é esse o objetivo do podcast. É uma área totalmente fora do nosso mercado, do que a gente estudou até então. E cada vez que a gente vai fazendo, vai trazendo mais vontade de gravar. Sim, e tudo que é novo, no começo é desconfortável, né? E depois vai ficando legal, né? Eu tinha te falado que eu estava até com síndrome de abstinência, né? Que tinha um tempo que eu não estava gravando, e essa conexão é muito bacana, né? Você poder conversar com outros profissionais, conhecer outras pessoas, é muito saudável isso, né? É muito interessante, né? Exato, é muito interessante, muito difícil, mas é muito prazeroso. Né? Você falou de alta performance. Eu queria saber o que diferencia alta performance para um atleta amador e para um atleta profissional, na sua opinião? Na verdade, a alta performance ela vai ser tanto para atleta profissional quanto amador, vai ser alta performance para os dois. O objetivo deles é o mesmo, né? A diferença é que um vive disso, o atleta profissional vive desse alto rendimento, e o atleta amador de alto rendimento,
ele tem que encaixar a atividade física dentro da rotina normal dele de trabalho, né? Um atleta de alto rendimento, um atleta profissional de alto rendimento, ele precisa voltar o quanto antes, porque ele depende disso para se sustentar. Então, mas quando a gente fala em recuperação, tanto um atleta de alto rendimento amador quanto um atleta de alto rendimento profissional, a gente tem que retornar ele ao esporte o mais rápido possível e da melhor forma e da forma mais segura possível. Então, a diferença é a dependência disso para se sustentar ou não se sustentar, do meu ponto de vista. Eu acho interessante, porque esse dia eu estava conversando com um cirurgião que eu trabalho também, era uma cirurgia de ombro. Ele falou que o atleta amador, ele quer alta performance, ele está no máximo do rendimento dele. Sim. E o atleta profissional, ele está cada vez tentando atingir o máximo, mas ele pode quebrar também se ele extrapolar isso daí. Eu acho que ambos, a minha opinião também, eu acho que ambos estão no máximo do seu desenvolvimento, né? O amador tentando sempre chegar um pouquinho mais ali e o profissional tentando sempre estar ali nas cabeças, né? Então, ambos vão se lesionar, porque ambos estão dando o máximo, né? Só depende quando que vai lesionar, né? Eu já ouvi dizer também que o atleta profissional não é que lesão que ele tem, né? Mas realmente quando ele vai lesionar, porque não vai deixar de lesionar, né? Você concorda com isso? Apesar da prevenção, de ter um bom treinamento, ele vai acabar se lesionando mesmo, o atleta de alto rendimento, o atleta profissional? Ele vai justamente por esse ponto que você colocou, né? Ele vai sempre no limite, querendo cada vez mais. Então, a lesão ela vai acontecer. Por quê? Porque o atleta não consegue parar. Quando você fala para o atleta, apesar do atleta profissional conhecer muito bem o corpo dele, ele quer sempre um limite máximo. Ele vai passando esse limite, eu consigo um pouquinho mais, para ir aumentando o rendimento dele, o sucesso dele, né? Mas uma hora ele vai lesar. E aí que é interessante, quando a gente conversa com o fisioterapeuta ou o preparador físico do podcast, é muito interessante ver quando eles pensam em prevenir uma lesão, de que forma que eles atuam, então estudam muito biomecânica. Biomecânica é muito importante, voltar daquele esporte específico, identificar onde está a lesão para que você consiga prevenir que o atleta se lesione. E depois que o atleta se lesiona, isso acontece normalmente, o objetivo do fisioterapeuta é não perder o resto da musculatura, que não foi lesada, né, dos outros membros, manter resistência e ir tratando aquela lesão. O que acontece? Em algumas fases do tratamento da reabilitação, o atleta já se sente bem. Mas com alguns testes, a gente consegue ver que aquela lesão não cicatrizou por completo. O preparador tem que dar uma segurada no atleta? Muito. Uau. Nós temos os dois, né? Você tem que ver, às vezes, o atleta, dependendo da gravidade da lesão, então, se é uma lesão muscular que ele já conhece a evolução, o atleta quer sair mais rápido, ele quer recuperar, voltar à atividade física mais rápido. E às vezes acaba se relesionando porque não teve o tempo correto, né, de recuperação. Agora, nas lesões mais graves, onde ele não conhece, é tudo muito novo para ele, o fisioterapeuta ou o preparador físico precisam dar uma acelerada, uma soltada nele, porque ele fica com muito receio. Isso é muito comum, principalmente em atletas de futebol, que acabam rompendo o LCA. Ligamento cruzado do joelho, em algum movimento de rotação que ele faz. E é muito, muito difícil eles começarem a ganhar confiança e retornar à atividade sem medo. Então, muitas vezes, o fisioterapeuta vai junto e vai dando confiança nele para que ele possa fazer desvio de rotação, recuperação, salto. Então, depende. Se é uma lesão que ele já conhece, ele já quer ser mais arrojado. Se é uma lesão nova, ele tem um pouco mais de medo e aí o fisioterapeuta precisa, conhecendo a biomecânica, a cicatrização do tecido que foi lesado, ele vai soltando um pouco mais rápido o atleta, vai incentivando ele para voltar à atividade. Você falou sobre mentalidade, que é uma das coisas que eu mais admiro nesses atletas de alta performance. A gente tem visto um movimento também de grandes líderes, grandes empresários, trazerem essa vida do esporte de alto rendimento. Recentemente eu até li uma entrevista onde dizia que existem mais milionários no mundo, se eu não me engano, é 2% da população, do que pessoas que têm um six-pack, que é 1,5% da população. E eu vejo hoje o pessoal praticando Ironman. Então, o que você vê nessa mentalidade de alta performance para o atleta que ele treina como um profissional e ainda
tem esse ritmo de trabalho nas grandes corporações, nas grandes empresas. Você acha que também é uma forma dele se posicionar, dele continuar tendo aquele status, aquela autoridade, de mostrar eu consigo, além de ser um grande empresário, eu também consigo ser um grande atleta? Está tendo esse movimento, a gente acompanha isso muito em rede social também, né? O que a gente percebe com a rede social é que o conhecimento e a saúde começaram a crescer muito, né? Então as pessoas hoje elas se cuidam muito melhor do que se cuidavam antigamente, né? Então as pessoas, na grande maioria, estão mais magras, hábitos saudáveis, alimentação saudável. Hoje tem uma enxurrada dessas informações no Instagram, na rede social, e as pessoas começaram a absorver muito melhor isso. Então, assim, é uma geração que vem se cuidando muito mais do que a nossa geração, do que as gerações mais velhas. Mas é interessante ver que as pessoas que fazem atividade física regular, tudo direitinho, seja academia, seja qualquer esporte, elas têm uma rotina regrada. Isso é um reflexo também do trabalho delas, né, no dia a dia. Então, normalmente, o que a gente vê, essas pessoas regradas, elas também têm sucesso na parte profissional. E aí sim elas têm no esporte também. Agora, qual veio primeiro é muito difícil a gente conseguir ter certeza. Mas normalmente as pessoas muito bem regradas, muito bem focadas na parte física de alto rendimento, normalmente elas têm um alto sucesso profissional também. A gente vê grandes atletas ou ex-atletas que também têm obtido êxito na parte empresarial, né? O Gustavo Borges, acho que era um grande empresário também, o próprio Caio, que a gente está falando nos bastidores ali, ex-jogador de futebol. Então acho que realmente essa é a questão dessa mentalidade, né? Hábito, mentalidade, quer fazer acontecer. Mas você vê grandes empresários mesmo, né? Que tinham um hábito de treino, de rotina, de corrida. O dono do Pão de Açúcar. Sim. Tinha esse ritmo. A Abílio Diniz tinha esse ritmo atleta. O dono da Arezzo, o ex-dono da Arezzo, Anderson Birman, também era um atleta de alto rendimento, triatleta. Você vê os filhos seguindo o mesmo caminho. Então você vê que é um ensinamento isso, né? E sim, eu acho que quanto mais adequado, mais organizado mentalmente você é, seja isso no esporte ou profissionalmente, você vai conseguir um sucesso. E normalmente eles vêm junto. Com certeza. Que mostra uma qualidade de organização e de planejamento estratégico. Concordo com você. Eu gostaria de falar um pouco de alguns esportes, as lesões mais comuns, prevenção e tratamento dessas lesões. Em qual esporte você quer começar? Vamos começar por um esporte que você gosta bastante. Ah, vai ser difícil. O golfe? O golfe, exato. O que a gente mais vê de lesão em quem pratica o golfe? Mas você sabe que, na verdade, eu comecei jogando vôlei, né? Meu esporte... O primeiro esporte foi... Meu primeiro esporte de criança, minha mãe jogava. Na minha cidade, no interior, tinha o time Leite Moça. Então, jogava os torneios nacionais. Era feminino. E comecei no vôlei, depois fui para o handball. Terminei no vôlei, acabando a faculdade, aí com medo de me lesionar. Fui procurar um esporte mais tranquilo. Comecei a corrida, comecei a ter uma dor no joelho, parei e fui pro golfe. Cheguei no golfe e é engraçado. Eu sempre falo, se você não quer se viciar por alguma coisa, nem experimente o golfe. Que é um esporte de 4 horas, de concentração, preparação física. Precisa de preparação física também. Mas a hora que você acerta a primeira tacada, você fala, preciso voltar no dia seguinte. E aí vai. Legal. E aí são 18 buracos, para quem não conhece o esporte, são 18 buracos. Um jogo normalmente demora 4 horas, em torno de 7 a 10 quilômetros de caminhada, dependendo do tamanho do campo, subida, descida. E ele usa muito core, né? Então você precisa estar muito estável. É um movimento dinâmico para você fazer o swing, mas ao mesmo tempo o eixo precisa estar estável para você não desequilibrar e fazer o swing correto. Para quem não sabe, o core é essa parte de abdômen, coluna lombar, aqui é o core. É o que dá estabilidade, exatamente. Então falam que não é um esporte, mas na verdade é um esporte de alto rendimento. Quanto mais você treina, mais você tem preparação física, melhor é o seu resultado também. Quanto mais você treina no golfe, né? O que a gente vê de principais lesões no golfe... normalmente
E aqui no Brasil é um pouquinho público diferente do que a gente vê fora, né? Normalmente aqui no Brasil é um público um pouquinho mais de idade, que normalmente veio do tênis, então ele tem uma certa preparação física, mas continua num esporte de rotação de cintura, de coluna, né? Você faz muita rotação de coluna. E a coluna ela aceita muito bem impacto axial, então uma corrida, mas ela não aceita muito bem trauma rotacional. Então você sai de um trauma rotacional que você fez por muito tempo, no tênis, por exemplo, e vai fazer o golfe também com trauma rotacional. Só que a preparação física, em muitos casos, não é como ele quando ele jogava tênis. E aí começa a sentir principalmente dores lombares, né? Seja por uma artrose, um desgaste, ou às vezes uma radiculopatia, uma dormência indo para a perna. E isso por causa de mecanismos rotacionais. Então isso é o que a gente mais encontra, é o mais comum no dia a dia. E eu pensei que era cotovelo e punho. Tem uma lesão do golfista também, né? Tem, exatamente. Que eu aprendi na época que eu estudei ortopedia na faculdade. Exatamente. Mas é mais coluna mesmo que você tem visto. O que a gente mais vê, sim, por preparação física. E aí, o que você falou do elbow, golf elbow, né? Então, o cotovelo do golfista normalmente é uma epicondilite medial. Tá? Na região medial nós temos os tendões flexores, que é quem faz a nossa mão fechar e o punho fechar. E aí, dependendo do movimento do swing que ele faz, se ele faz muita força de flexão, normalmente isso acontece no backswing, ele pode evoluir com uma tendinite aqui nessa região. E sabe que não é muito comum em atletas profissionais, né? Não é comum? Não, é assim como no cotovelo do tenista, que é a região epicondilite lateral, dos extensores do punho e dos dedos, apesar de ter esse nome, os atletas profissionais dificilmente têm, porque eles fazem toda a preparação e o movimento correto, e tem a raquete muito bem preparada para isso. Já na epicondilite lateral, no golfista, também é possível, principalmente no follow-through ou na descida, onde você acaba pegando muito chão com o taco, né? E acaba forçando, fazendo uma extensão para tentar compensar. Então são movimentos errados. E o golfe estuda muito biomecânica, então isso é muito legal. Às vezes a coluna também está relacionada à falta de rotação de quadril. Ele acaba compensando. Então, às vezes pode vir com uma dor na região do quadril também. Então são basicamente essas dores mais frequentes no golfista. Você pode ter, mas é mais difícil, uma tendinite dos extensores, uma lesão de fibrocartilagem, mas é muito por impacto, por erro de movimento. Então é muito importante fazer treino com profissionais que vão te orientar o movimento correto do swing. Né? E o tênis? O tênis é interessante que quem nos apresentou é um grande jogador de tênis, né? O Fernando. Mais ou menos. Ele fala muito. E aí eu falei pra ele, cara, comecei a jogar tênis, só que eu tô com meu quadril dói muito. Ele provavelmente deve estar batendo muito de frente, não tá batendo lateral. Eu sou amador, né? Tô começando agora, você não tá usando o ombro para poder mirar. Mas e o tênis? É realmente o ombro que a gente vê mais lesões? Também a coluna e também quadril? No meu caso agora que eu tô sentindo um pouquinho, pode ser? Você sabe que todos os esportes que utilizam raquete, taco, alguma coisa que você segura, tem muita relação com o tamanho do grip, ou seja, da espessura do grip. Tá? A tensão, no caso do tênis, tensão da corda, peso de distribuição, você está mais na cabeça ou mais no cabo. No caso do taco de golfe, peso da cabeça, tipo de vara, que vai dar tensão. E cada uma tem que ser específica para cada jogador. Às vezes a sua raquete não é a melhor para mim. Às vezes o seu grip, que a gente estava falando lá sobre o taco de golfe, o meu taco de golfe ele tem 2 polegadas a mais, justamente para que eu fique na posição correta. O meu grip é um grip mais, que a gente chama de jumbo. Talvez no tênis, espessura você tem que ver se está adequada, se o movimento está sendo travado e você está compensando o quadril, será que não é por uma contratura dos adutores, contratura da região posterior da coxa? E aí sim precisa fazer uma avaliação funcional para poder te dizer. Inclusive teve um fisioterapeuta, preparador físico. Eu falei fisioterapeuta lá, ele falou, não, eu sou preparador. Ele é verdade, ele é preparador físico, muito bom. E ele faz uma análise, ele fala assim, a nossa análise funcional é como se fosse uma ressonância ou um exame complementar que você utiliza no seu dia a dia.
Então ele traz o atleta, e foi muito legal isso que ele falou, que cada articulação ela atua como movimentação ou estabilização. São articulações e elas são alternadas. Então ele falou assim, por exemplo, o tornozelo é movimentação, o joelho serve para estabilizar, e aí vai sucedendo. Então é muito legal essa leitura que ele faz, essa análise que ele faz. Então se você falar, estou com dor no quadril, ou estou com uma tendinite no cotovelo, quando você vai no ortopedista, é muito simples, eu sempre falo isso. Toda tendinite, ela é uma sobrecarga do tendão. Por que você está tendo essa sobrecarga? Isso é o mais importante. Tirar a dor é simples. Você, como anestesista, tirar a dor, o que é? Analgésico forte, analgésico fraco, anti-inflamatório, gelo, diminui o processo inflamatório e acaba o problema naquele momento. Se eu não corrigir a origem dessa lesão, o que está causando essa lesão, ali 1, 2 semanas, 1 mês, você vai estar com a mesma dor. Então é muito importante fazer uma análise, isso quando a gente fala de atleta profissional, atleta de alto rendimento, seja amador ou profissional, essa análise de movimento, de amplitude articular, musculatura, tudo isso é muito importante para você prevenir e tratar as lesões. Uau. Antes da gente passar para o nosso próximo esporte, você falando aí, deu a entender para mim que um bom ortopedista tem que ter um bom fisioterapeuta de confiança para poder acompanhar esse paciente. Faz sentido para acompanhar esse paciente no pós-operatório, até para poder prevenir novas lesões? Porque muitas vezes, como você falou, ele está com um movimento ali, que ele está tendo algum tipo de vício, e ele vai voltar para você de novo. Você não vai estar resolvendo o problema dele. Faz parte de uma boa equipe ter um bom fisioterapeuta também para cuidar dos pacientes? Sim, todo atleta ele precisa de uma equipe dando suporte para ele. O médico ele entra com o diagnóstico, exames complementares, ele vê a gravidade da lesão, mas todo atleta precisa de um preparador físico ou fisioterapeuta, precisa de um médico acompanhando, dando suporte e acompanhando as lesões, precisa de um nutricionista. Hoje, a alimentação é muito importante para atleta de alto rendimento, um sono de qualidade. Então, quando você fala de um atleta amador ou profissional, eu insisto em dizer isso, para as pessoas não acharem que são só os profissionais, um atleta de alto rendimento ou alta performance, ele precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar. E sim, o melhor amigo do ortopedista é o fisioterapeuta, ou no caso de lesões de punho, membro superior, eu uso muito terapeuta de mão. Né, que são pessoas, são terapeutas ocupacionais especializados em cirurgia da mão, em terapia da mão. Tá? Então, eles são muito preparados para as lesões de membros superiores. Por que esses profissionais são diferentes de um fisioterapeuta? Lesões de membros, seja membro inferior, quadril, fisioterapeuta, coluna, ele atua muito bem ombro. Agora, quando a gente tem lesões de membros superiores, principalmente na região do punho para distal, para a mão, as estruturas são muito próximas. A anatomia é muito próxima. O nosso organismo, quando ele vai cicatrizar uma lesão, ele não sabe o que é osso, tendão, nervo, pele. Ele faz simplesmente uma cicatrização única. Ele gruda tudo aquilo, que são as famosas aderências. E um terapeuta de mão junto com um cirurgião de mão sabem os momentos corretos de se começar a fazer o deslizamento tendíneo, a soltura da pele, controle do inchaço. Então, um terapeuta de mão para membros superiores, para a mão, eu acho mais adequado para retorno às atividades. Um fisioterapeuta de forma geral, forma global, preparação física, fortalecimento, equilíbrio muscular, também é muito importante. E nas tendinites, para a gente mudar para o próximo assunto, é muito interessante que às vezes você está com uma epicondilite, mas às vezes o problema é a sua posição, fortalecimento de coluna, estabilização de ombros. Porque você deve chegar para fazer o movimento, seu corpo não chegou na posição correta, você acaba compensando com o ombro, forçando com a mão. A mesma coisa o quadril também. Mesma coisa o quadril. Então, a preparação física para você chegar bem e fazer o movimento de forma adequada é o que vai prevenir as tendinites. Uau, legal. Esporte de baixo impacto como a natação. Tô certo ou tô errado em falar que ele é de baixo impacto a natação? E que tipo de lesão esses pacientes podem ter? Bom, a natação você me pegou. O que eu já ouvi falar é que os atletas de natação, muitas vezes, eles têm até mais osteoporose
Porque eles estão sempre dentro da água. Eu não sei, eu tinha ouvido falar, até uma vez eu conversei com um colega de medicina do esporte, que ele estava falando para mim que nenhum esporte de alto rendimento é saudável, né? Porque você está sempre no limite, você sempre vai se lesionar. Talvez aí você, como cirurgião de mão, deve pegar nadadores quando vão bater para poder fazer a volta, podem quebrar a mão ali, bater a mão. Pode ser, né? Hoje é muito difícil, talvez é mais fácil a hora que ele estiver chegando na piscina, escorregar e cair, quebrar o punho, alguma coisa desse tipo. Você me falou de um esporte muito peculiar, que a gente está conversando nos bastidores, sobre o polo. Polo a cavalo. O polo a cavalo, cara. Fala um pouquinho mais sobre esse esporte aí pra gente. O grande atleta não é o cavalo? Também. Imagina que... Bom, eu tive contato com o esporte há não muito tempo, há pouco tempo. Um grande amigo meu, um dos melhores jogadores de polo a cavalo do Brasil, né? Até jogou com o Príncipe Harry, contou umas histórias. Que legal. A gente brinca que ele tomou café da 5 com a Rainha Elizabeth. Ele vai estar no seu podcast. Ele vai estar no meu podcast Mãos em Jogo, legal. Que é justamente isso que a gente comenta sobre... onde tem o atleta e o preparador físico ou profissional e conversa sobre as lesões. E é muito legal ver um jogo de polo a cavalo. Se você não viu, vale muito a pena. É uma correria, né? Imagina um campo grande, aqueles cavalos, sei lá, 500 quilos, 400 quilos, nem sei quanto pesa um cavalo, e você precisa estar estável. Então, normalmente aqui no Brasil, um atleta vira jogador de polo a cavalo, normalmente são os atletas que já fizeram algo no cavalo, seja salto, seja algum tipo de treino no cavalo, para ele poder saber andar no cavalo. E durante o jogo é muito impacto, é muito movimentação de mudança de direção, acaba tendo muito choque, batendo um jogador com o outro. As lesões mais comuns também continuam sendo assim como com lesões com raquete, né? Então, lesões de cotovelo, lesões de ombro, são as lesões mais comuns. Lógico que tem as lesões de queda de cavalo, fraturas e por aí vai. E o futebol, que é o esporte mais popular aí no Brasil, quais são as lesões mais comuns no futebol? Lesões mais comuns no futebol são as lesões de ligamento cruzado anterior, né, de joelho, normalmente movimento de rotação, é o que a gente mais vê, tanto atletas de alto rendimento quanto atletas de final de semana, e é uma recuperação difícil, normalmente são uns 4 a 6 meses para o atleta voltar a praticar o esporte, e a gente vê muito em atletas de final de semana, as lesões do tendão calcâneo, né, onde ele vai dar um tiro, que é o que a gente chama de síndrome da pedrada, ele vai sair para correr. Normalmente ele não aqueceu, ele estava lá tomando uma cervejinha antes, simplesmente saiu para jogar, foi dar o primeiro tiro, primeira corrida e sente como se tivesse tomado uma pedrada no tornozelo, que é a síndrome da pedrada, e a hora que vê é uma ruptura do tendão calcâneo. Inclusive, há uns 2 meses teve um jogador da NBA, isso foi mostrado em todos os lugares, onde ele foi começar uma jogada e rompeu o tendão calcâneo. Então são as lesões mais comuns que a gente vê. Eu queria falar um pouco sobre doping, até a questão do uso de anabolizantes. Em atletas de alto rendimento, eu já ouvi falar também, você pode me corrigir se estiver errado, que não existe esporte de alta performance sem nenhum tipo de doping. Pode ser até um assunto meio polêmico para a gente poder trazer aqui. Tendo doping, o que isso aí vai alterar? O que isso vai proporcionar de lesão? Porque imagino que os de esteroides, outros tipos de doping, na medida como ele pode ser utilizado, ele pode ser realmente prejudicial e aumentar o número de lesões. Faz sentido? Tem até uma história também, que aquela lesão que o Ronaldinho teve, quando ele foi para a Europa, deram uma encorpada nele, e provavelmente foi por isso aí também que o tendão não aguentou a quantidade de massa muscular que ele tinha para conseguir jogar na Europa. Faz sentido isso que eu estou falando? É uma área da medicina que ainda está em muita mudança. Veja, eu acho que qualquer tipo de ganho de performance de forma não natural,
Eu acho que isso é desleal em relação ao outro atleta. Né? Não concordo com o uso de esteroides, de qualquer potencializador de performance, quando a gente está conversando sobre competições que prezam saúde, que prezam bem-estar, que são exemplo para as outras pessoas. Então, o que eu vejo em relação ao uso de esteroides ou de reposição hormonal? E aí eu gosto um pouquinho, eu entendo um pouquinho da área. Não faço, mas nos meus pacientes, mas eu conheço um pouquinho sobre esse assunto. E o que a gente estava discutindo, inclusive, é o uso de testosterona para pacientes que tenham alguma lesão e com isso eles vão ter perda de massa muscular. Então é uma forma de você tentar acelerar a recuperação deles. Imagina que ele perdeu, então eu não vou querer dar vantagem para ele, eu vou querer que ele recupere mais rápido. Né? Tem alguns estudos que eu acabei lendo sobre reconstrução de LCA, onde o paciente, depois que ele tem uma lesão de LCA, ele tem bastante perda muscular, principalmente de quadríceps. E normalmente você espera umas 2 a 3 semanas para fazer reconstrução ligamentar. E com isso tem uma perda muscular gigantesca. Então a ideia era você entrar com testosterona, encaminhar ele para reabilitação, fisioterapia, fazer o fortalecimento. Com isso ele tem maior estabilidade do joelho, uma maior estabilização, faz a reconstrução ligamentar, perde massa muscular de novo, mas com o uso da testosterona ele recupera mais rápido e volta à alta performance mais rápido. Alguns pontos controversos em relação a isso que a gente já percebe. Grande uso de anabolizantes favorece a lesão de tendão, rupturas tendíneas, então a gente vê normalmente rupturas biceptais, cabo longo do bíceps acaba rompendo também, ou a inserção dele distal. Aquiles também é outra que acaba rompendo. Então tem muito cuidado, sem falar os outros efeitos colaterais se você não usa testosterona de forma adequada, né? Principalmente em homens. Acho interessante essa questão hormonal, tem que ser estudada, mas não para objetivo de ganho de performance em alto rendimento. Mas como recuperação, como um tratamento, acho muito interessante. Precisa ser um pouco mais estudado. O que mais te motiva hoje na atualidade de inovação? Você como cirurgião também, a gente tem técnicas minimamente invasivas, células-tronco. Eu achei muito interessante isso que você trouxe agora, da questão da testosterona, simplesmente para aquele período do atleta, para ele poder se recuperar um pouco mais rápido. O que mais te motiva hoje de tecnologia que tem, de avanços na medicina com relação à cirurgia e recuperação dos pacientes? Não só de atleta agora, mas de recuperação de pacientes na sua área de ortopedia. Fala-se muito da questão de células-tronco hoje também, né? Tem muitas coisas que acontecem que são feitas hoje e que são off-label. Ainda a gente não tem... Até na parte da dor também, da minha parte, a gente vê bastante usando off-label também, muitas coisas. Né? Exato. Então a gente vê muitas pessoas utilizando como projetos de pesquisa para poder utilizar. Então a forma que se pode fazer isso legal, eles vinculam esse paciente a um projeto de pesquisa e acabam fazendo células-tronco, PRP, aspirado de medula, entre outras opções aí. Por que é controverso? Porque, segundo a Anvisa, você não pode pegar nenhum tecido do corpo humano e utilizá-lo de forma, trabalhar ele e utilizá-lo em outra área. Né? Então, por isso, por exemplo, o sangue, você pode tirar o sangue e pegar o plasma rico em plaquetas, ou pegar plaquetas ou só hemácias e retornar ao vaso. Né? Agora, você não pode pegar isso e jogar dentro de uma articulação, por exemplo. Então, você não pode pegar um tecido que é de um lugar e jogar em outro. Então, por isso que o PRP articular, aspirado de medula, eles não são autorizados pela Anvisa. Mas em outros países...
que tem outros tipos de legislações, provavelmente os trabalhos vêm de outros países também, né? Tem, ele se baseia em outros lugares, apresentando bons resultados, mas o PRP não é algo novo, né? Não. O PRP é bem antigo, mostrava alguns benefícios, principalmente em tendinites ou inserções tendíneas, né? Mas aí, como tudo, eles acabam extrapolando para outras articulações, para região muscular, outras utilidades, e eu não sei, não tenho argumentos para poder te passar em relação a isso. Venho apresentando alguns bons resultados, só tem que saber o limite ético aí de como utilizar em relação à legislação. Mas é algo relativamente novo, então, né? Tirando o PRP, promissor. Mas é algo bem promissor para evolução mais favorável aí de casos cirúrgicos e tudo mais, né? Ele é promissor, mas eu não faço, por exemplo, tá? Mas acho que pode trazer bons resultados, é uma mudança que vem acontecendo. Tem bastante gente publicando trabalhos nacionais aqui mostrando bons resultados. Então, provavelmente em curto período de tempo aí vai ser regulamentado e vai ser feito. Maravilha. Eu tenho duas perguntas que eu sempre faço para os meus convidados, afinal, a gente preza a saúde em todos os pilares, e eu gostaria de saber a sua resposta sobre essas duas perguntas. Não tem pegadinha. Olha... Tá? Primeiro, você que é um cara do esporte, é médico também, o que é saúde para você? Como você resumiria saúde hoje? Saúde? Você que vive saúde, né? Saúde. A saúde está relacionada à qualidade de vida. Está relacionado a você fazer o que você acha justo e correto, sempre. Saúde é você ser exemplo para os seus filhos, estar com eles. Eu acho que tudo isso é saúde. E felicidade? Felicidade? Felicidade é você ver que as pessoas... o que você faz de coração para as outras pessoas, elas reconhecerem isso e, de uma forma direta ou indireta, isso fazer bem para a vida delas. Uau. Legal. Ricardo, o tempo passou voando. Eu adorei te receber. Obrigado por ter aceito esse convite. A gente se conectou na semana passada e eu já falei, eu quero falar com ele. A gente já tinha participado de algumas cirurgias juntos. Você é sempre um cara muito legal, muito atencioso com seus pacientes. Eu desejo sorte aí na sua jornada. Com seus pacientes, com os atletas de alto nível agora que você está se conectando principalmente no seu podcast. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso. Eu tenho certeza absoluta que essa mosquinha te picou agora e você vai se tornar um grande podcaster, não vai parar só por aí. E muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. E quem quer te conhecer nas redes sociais, como é que você está nas redes sociais? Primeiro de tudo, eu agradeço muito o seu convite. Ainda é um pouquinho difícil para mim. Mas a gente vai pegando o jeito, é um prazer enorme. Seu podcast também indo muito bem. Estamos começando também. Também, né? Assuntos diversos, bem interessantes. E os assuntos eles vão... Né? Muito mais variados que o meu. O meu é baseado nos esportes, o seu tudo que pode envolver a saúde, até encaixa com as suas duas últimas perguntas aí feitas. Então agradeço novamente estar aqui com vocês. Podcast. O seu arroba, o seu podcast ele vai sair como... Qual o nome de novo do seu podcast? Podcast é Mãos em Jogo. Tá. No YouTube, pode encontrar lá. E no Instagram é dr.ricardo_escudeiro no Instagram. E sempre posto informações sobre o dia a dia, informações sobre lesões, tratamentos cirúrgicos, recuperações de atletas, de pessoas que passam comigo no consultório. Maravilha, muito obrigado. E para vocês aí que estão nos assistindo, se esse conteúdo fez sentido para vocês, deixe o seu like, compartilhe com todas as pessoas aí que gostam desse tipo de assunto e nos sigam nas redes sociais para novos convidados, onde nós vamos continuar falando sobre saúde em todos os seus pilares. Tchau, tchau.